Aí é o projeto do Leozão aí. A parte da saúde e educação, e principalmente a parte da saúde, desde o momento que eu fui vereador, eu sempre cobrei muito a parte da saúde, né? Eu tenho um projeto de lei específico de minha autoria, que foi aprovado e sancionado naquele período, porém nunca foi aplicado. E um dos projetos meus de lei na área da saúde é que o Hospital Bom Jesus, como recebe recursos da prefeitura, né? E todos os postos de saúde municipais teriam que ter uma placa com o nome do profissional e horário de cumprimento de trabalho que ele teria que ter. Gostei dessa... E essa lei está aprovada, só não é aplicada. Mas hoje tem uma legislação no município, salvo engano, se nenhum gestor posterior revogou, mas creio que não. Hoje nós temos uma legislação em vigor de que ela exige que em cada posto de saúde ou clínica, hospital que receba recurso público, tem que ter uma placa com o nome do profissional e o horário de trabalho que ele tem que cumprir naquela unidade. Ótimo. Isso é um projeto de lei meu, do Léo, quando vereador. E eu sempre cobrei muito, não por má gestão ou por deficiência do Hospital Bom Jesus, mas eu sempre cobrei muito, meu querido vereador, a forma que é feito o repasse, valores de repasse e como é cobrado esse retorno do hospital. Perfeito. Tá? Isso é algo que eu sempre fui muito incisivo como vereador, né? E o PL, independente de quem seja o pré-candidato e o prefeito eleito do PL, vai sim trabalhar em cima da saúde, porque saúde e educação são coisas básicas e necessárias. Educação, falar em creche, um projeto que eu apresentei quando vereador, não foi aprovado. Tentei como empreendedor de Ituporanga, fizemos a proposta da administração pública, também não conseguimos o retorno, mas vou citar um exemplo. Banabana tem 200 funcionários internos. Eu vou só supor que eu não sei quantas outras empresas têm, mas Proaço deve ter em torno de 350, 400. Um pouquinho mais. Salver, 300. 300. Pré-moldar, Sim. 300. Sim. Rovitex, que é Por aí também. mulher, 300. Papel, né? Mais. Água, 300. Isso, para mais. Eu como empresário, né? Nós temos ali nosso leque de funcionários, como é o da Rovitex também, 80% é mulheres. Sim. Né? Quantas faltam por dia por problema de creche, feriado? Né? Quantas faltam por dia? A proposta que eu fiz e apresentei como vereador e também apresentamos como empresário é o quê? Uma parceria público-privada. Ou vocês acham que se o município chegar hoje em qualquer uma dessas empresas que eu citei e fazer a proposta, a empresa cede o imóvel, constrói a obra e o município só entra com professor e merenda? Vai ter adesão. Não. Tem dúvida que tem essa adesão? Vai ter adesão. Ah, mas é inconstitucional que não pode ter somente a vaga para isso. Não precisa ser para esse. Vai ter a preferência de vaga, vai preencher. As vagas remanescentes vão ser ocupadas pelos moradores daquela localidade. Perfeito. Então esse é um projeto... Não é exclusivo. Não é exclusivo. E não precisa ser exclusivo e não pode ser exclusivo. Agora, esse é um projeto que vai ser apresentado pelo PL, independente de quem seja o candidato, o pré-candidato e o prefeito eleito pelo PL. O PL vai participar desta, digamos, Deste pleito? Fiscalização por exemplo, você é eleito pelo PL, o PL participa, o partido inteiro, Léo, nós precisamos fazer mais aquilo, mais aquele outro, eles dão algumas ideias, assim, dentro do partido, vocês trocam ideias sobre o que precisa, o básico para Ituporanga, vamos supor... O formato da gestão pública... O formato da gestão pública, vamos supor. Tudo hoje está muito moderno e muito mudado, né? Agora, a educação, ela continua no mesmo formato de 20, 30 anos atrás, então totalmente atrasada, mas isso não é um município que vai conseguir mudar. Sim. Né? Isso é legislação federal, Sim. vir para estadual, para depois chegar a municipal. Sim, mas a dinâmica... Mas está muito atrasado. A dinâmica né? Hoje não tem como uma criança que sai de um colégio público hoje querer se tornar, somente tendo ali o estudo que ela tem, se tornar competitiva no mercado hoje. Não. Porque isso não pode. Então ela não dá para... Se tu não aprender de TI, tu não aprender de
básico de mexer no celular e no aplicativo, uma planilha Excel, vai ser competitivo como no mercado hoje? Certíssimo. Tu não consegue mudar o sistema de educação, porque isso vai ter que vir através de leis federais. Mas tu consegue implantar numa extra hora curricular, se é de manhã que estuda à tarde, o município tem liberdade para implantar esse contraturno, e essa criança que teria que ficar à tarde com alguém, com a avó, com a tia, para os pais poderem trabalhar, que é como você falou, então, isso seria tem que trabalhar. Isso seria espetacular. Então isso são formas, mas como é que você vai falar isso hoje, no município, por exemplo, de Ituporanga, que da arrecadação, 44% do ano passado foi gasto com folha de pagamento. Aí foi gasto na educação 24% e na saúde 20%. Então, só folha de pagamento e funcionários internos dá mais do que educação, um pouco menos que só do que educação e a saúde juntos. Sim. Por que tanto funcionário, ou então por que esse valor e por que essa porcentagem? E se é possível reduzir, enxugar isso aí e ter e ter um giro normal, vamos dizer, um trabalho normal, como é que é? Para quem já passou por lá, né? E eu te pergunto aqui, pergunto para o Léo, pergunto para ti, há necessidade, por exemplo, de manter uma Fundação Fesponace por 12 meses para organizar a festa da cebola, mas o esporte também é ali. Não é possível hoje, com o que tem em Ituporanga de esporte, que é pouco ou quase nada. Não é possível tocar hoje junto numa diretoria da Secretaria de Educação? Eu acho que a fundação está extinta, né? Fesponace. Acho que sim. Mas sabe qual foi a grande pergunta do ano passado sobre isso? Extinta? Não está extinta. Não, ano passado ela aparece no espelho. Aparece no portal da transparência. Sim. Inclusive como uma despesa de 700 a 1 milhão, sim, dependendo do ano. Isso aí. Dependendo do ano. Então, se não está extinta, não está lá. Não teria que estar lá. Mas sabe qual foi a terceira pergunta? E eu sou obrigado a fazer essa pergunta para ti, porque senão o pessoal que esteve aqui vai dizer, por que tu não faz a mesma pergunta pro Léo? Posso só concluir antes de fazer a pergunta? Pode. Fundação Fesponace, um exemplo. Pois a pergunta é sobre Ituporanga não consegue, é obrigado a ter 2 secretários, um de obras e um de urbanismo. Não conseguimos unificar isso aí, ter uma secretaria só. E de reduzir. Temos a Secretaria de Assistência Social, ela não pode estar junto com ser uma diretoria da Secretaria da Saúde. Então começa por aí. Sim. Tudo meio que de cada pedaço enxugar muito. Pedaço, né? Mas como é que vai conseguir enxugar? Fazer uma campanha, uma candidatura, sem promessas de cargos públicos. Sim. É o famoso clientelismo. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas o PL, independente de quem seja o candidato, se ele depender de promessas de cargos públicos, de promessas de funções públicas, o PL não vai conseguir chegar na Prefeitura de Ituporanga. O PL não vai trabalhar com promessas de cargo, o PL já vai antecipar que vai ter sim cortes, enxugar secretarias, enxugar diretorias, porque não tem como tu ter uma arrecadação de 131 milhões e tu gastar 130. Peraí. Mas então, olha só, isso é para esclarecer para o amigo ouvinte que está escutando agora. Pois o que o Léo está querendo dizer, simplificando, vai enxugar a máquina. Vai ter menos secretaria, consequentemente vai ter mais economia de recursos. Aumento onde precisa se colocar, E sobre isso nós estávamos falando aqui porque... todo mundo sabe que as despesas com a festa da cebola são grandes, o custo de manutenção do parque da cebola é grande, mas nós fizemos uma pergunta para os outros 2 pré-candidatos que teve aqui, eu vou fazer mesmo para ti, que a pergunta é a seguinte: hoje tem 2 ou 3 correntes do Poranga, mas eu vou te falar as 2 principais. Tem uma que quer que terceirize aquilo lá e alguém toque aquela área para fazer festa e a prefeitura ganhe por isso, seja através de uma concessão pública, etc., ou outra uma forma. Porcentagem até dos eventos. E tem gente que quer que não, que é a prefeitura que toque aquilo ali, que mantenha aquilo ali, que pague os funcionários daquilo ali. Essas são as 2 principais correntes. Tem a corrente do meio termo, que quer as 2 coisas. Qual é a tua opinião sobre as despesas lá do Parque da Cebola, sobre a festa da cebola, sobre isso? Parque da Cebola, na minha opinião, tem que se manter na administração do município, mas não só gerando despesa.
Qual é a utilidade do parque hoje? O que ele oferece, nos finais de semana o munícipe? Nada. Tem uma estrutura lá, eu sou campista, tenho motorhome. Tem uma estrutura maravilhosa para motorhome lá. Maravilhosa a estrutura. Por que não pode estar aberto? Por que não pode ser cobrado uma taxa para poder parar motorhome durante todo o ano lá? Que cabe lá hoje 10, 12, 15 motorhomes lá. Por que o parque não pode estar aberto aos finais de semana? Por que não pode ser licitado aquele espaço daquele bar da Lagoa para a pessoa tocar ela o ano todo? E licitado, quando eu digo, é quase o inverso. Na verdade, é licitar para pagar, tá? Para incentivar que tenha movimentação no parque. Incentivar, inclusive, uma administração. Isso que tu falou, porque eu sei que esse pessoal de motorhome, às vezes está passando, ele precisa de um lugar para botar o motorhome, passar a noite. Às vezes ele está em translado, está em trânsito. O Parque de Rio do Sul, hoje, é gratuito. É porque é aberto, né? E a estrutura deles lá é muito enxuta. Mas hoje, se você está passando de viagem de motorhome, você pode parar no Parque de Rio do Sul e dormir lá com seu motorhome, tem energia, tem tudo lá. Quem é que não foi lá, não passou por uma final de semana ainda? Quantas pessoas tem caminhando lá? Crianças, brincando, patinando. Temos isso ali? Não temos. Não temos nada. Então, essa é a minha opinião. Tem que continuar estendendo, já passando para a Festa da Cebola, que querendo ou não, faz parte do parque. Falou em licitar, terceirizar, sou contrário também. Quem tem que tocar a Festa da Cebola é o município, só que é algo que eu já praticava quando eu fazia parte do município, na administração municipal, e também como vereador. Não sei quem inventou em Ituporanga, e essa é a minha opinião pessoal e a minha como gestor público se vier a ser. Eu não sei quem inventou em Ituporanga que Festa da Cebola tem que dar lucro. Festa da Cebola tem que ser para fomentar o município, fomentar uma das principais arrecadações, que é a produção da cebola, que é a produção do fumo, é para fomentar o comércio local, é para fomentar a vinda de turistas. Festa da Cebola teria que ser totalmente gratuita, não ser cobrada entrada. Quantos expositores mais viriam para Ituporanga se a entrada fosse gratuita? Olha o investimento que o empresário Silvio Prim fez em Ituporanga. Nós poderíamos... Não vai, esse investimento ele não vai explodir sozinho. Cidade de Ituporanga não vai virar turística sozinha. E diante do investimento que o empresário fez em Ituporanga, o município tem sim que dar o seu retorno agora, não financeiro, mas fomentar o turismo em Ituporanga. Mas fomentar na forma prática, não no discurso. No discurso é fácil e é bonito. E Festa da Cebola, volto a dar a minha opinião. É um evento que, na minha opinião, tem que ser feito para divulgar o município. Agora, com um investimento desse feito aqui, fomentar ainda mais o turismo e entrada gratuita. De que maneira você imagina? No máximo, a arena fechada e cobrar uma entrada para o show. No máximo. Aí que tá. O parque 100% aberto e gratuito. Você acha que então essas contratações estão tendo, né? Tu acha que elas são compatíveis com Mas esse tipo de evento que você está querendo? Quem pagaria 2 milhões de shows, por exemplo? Como eu falei, shows fechados, cobra ingresso. Bilheteria, não alcançou o pagamento do show, o município arca. É um evento por público. Mas agora, por exemplo, o que está acontecendo tem uma empresa que está fazendo a festa, né? Não sei se essa ficou no mesmo formato das outras, né? Mas é licitado. Sim. É licitado. Sim. Esta empresa que vence, ela faz a contratação dos shows. Mas ela vai Não sei também se nessa ficou assim. Também é licitado todos os espaços de alimentação para uma única empresa. Sim. E essa empresa vende individualmente cada espaço. Entendi. Mas essa empresa que pegou os shows, ela vai cobrar a entrada lá geral, né? Ela vai. Como é que vai ser essa parte? Só pro show. Só pro show. Tipo, lá na entrada principal, o cara vai pagar. Ela vai explorar bebida, vai explorar toda essa parte. Ele ganha tudo, né? Dentro da arena. Dentro da arena. Mas não sei se esse ano foi a mesma empresa que ganhou. Mas tudo que tem de alimentação externa também, não sei nesse ano se vai ser assim. Coisa pra nós Por exemplo, um cara que não quer ir nos shows.
vai pagar, vai comprar o passaporte ou ir ele vai pagar, ele vai pagar como se estivesse no show. Não tem essa opção, tu me entendeu? Que é o que, na minha opinião, eu, como gestor, faria. O parque aberto e quem quer assistir o show, paga ingresso. Fechado. Essa aí é o melhor jeito de se fazer. Porque eu até acredito que não teria tanto show grande, ou com valor, né, no que está sendo trazido, né? Porque talvez não se consiga arrecadação suficiente ali com aquela parte fechada, tu me entende? Sim. Agora, poderia-se fazer uma festa da cebola muito grande, com shows nacionais, com tudo, sem ter esse valor absurdo que está sendo gasto. Eu acredito e venho batendo nessa tecla faz tempo. Já vista que nós temos festas aí da nossa região, que são festas de sucesso, que não tem esse tipo de contratações, tá? E aí acaba não dando um prejuízo para a prefeitura, porque você falou, a festa da cebola deveria ser para divulgar o município, divulgar a cebola, a nossa cultura. Divulgar a Santa. Divulgar a Santa. Principalmente nesse momento. Mas não trazer um prejuízo também para os cofres de Ituporanga, que nem vinha há um bom tempo atrás, que a gente sabe, né? Então eu acho que essa maneira que você está falando é uma maneira correta de se fazer, até porque o colono que trabalha o ano inteiro já dando aqui o lucro para Ituporanga, através aí da safra que ele faz, ou dos empregos que ele dá, seria uma maneira até de valorizar essa galera do interior, de vir para a festa e não pagar essa entrada. De ter a opção, eu quero ir no show tal, eu vou pagar só pro show então da Ana Castela, né? Ou então pro show dos Paralamas de Sucesso, né, cara? Mas assim não, assim você paga tudo sem querer ir, sem de repente participar, você vai mais cedo embora, tem filho, tem tudo, mas você tá pagando o show, pô. Porque como é que uma família com 3 ou 4 filhos, né? Pagar as entradas, os filhos vão querer no parquinho, os filhos vão querer comer alguma coisa. Olha um custo diário numa família dessa, né? Então, se não tem esse custo dessa entrada para entrar dentro da feira, vai poder ir no parquinho, vai poder gastar na parte da alimentação. Então, essa é uma linha de pensamento que eu tenho num formato de festa da cebola. Show de bola, hein? É isso aí, eu acho que eu aprovo, né? Eu acho que... pode expor aí mais o que tu acha, ou... Não, acho que para encerrar, eu queria até perguntar para o Léo se o PL tem conversação com outros partidos para compor para a eleição. Como é que está isso, Léo? Eu assumi a presidência do partido dia 18 de dezembro. Tá? Eu estava com a presidência anterior antes. Agora que eu estou retomando ali a partir do dia 18, que eu iniciei essas conversações, tá? Mas o PL sim já está em conversações bem adiantadas com o MDB, tá? PSDB, Podemos, né? Temos mais 2 reuniões esta semana, com outras 2 siglas partidárias também, tá? Essas siglas procuraram o PL, depois que houve essa alteração de presidência, para iniciar essa conversação. Essa alteração de presidência que ocorreu foi uma necessidade que o PL estadual viu, tá? Para deixar bem claro, hoje o Léo Kruczynski, ele é o presidente do PL, para que todos saibam, porque havia um boato, né, até no final do ano, que o Léo Kruczynski não estava no PL, mas o Léo, tu assumiu que dia, Léo? A presidência de 18 de dezembro. Dia 18 de dezembro. Só foi publicado agora, início do ano, porque o site do FiliWeb do TRE estava em manutenção, né? Mas foi publicado agora, mas a data ela é retroativa, aparece lá hoje, desde o dia 18 de dezembro. Né? E isso foi uma decisão do PL estadual, né? Que quer realmente fortalecer a sigla partidária aqui, que é uma independência do PL, quer que o PL esteja apto, livre a conversar com qualquer sigla partidária de Ituporanga, né? E sim, estar com candidatos na majoritária. Tá, se você for, né, você já está sendo aqui o pré-candidato, né? Candidato, quem seria o teu vice? Hoje é difícil, né? Hoje é difícil falar isso porque agora que iniciamos as conversações, temos uma janela, né, de filiação para quem tem cargo eletivo, que vai agora de março até dia 5 de abril, se eu não me engano. Então tudo isso
são fatos que podem alterar muito ainda o cenário político de Ituporanga. As pré-candidaturas deverão estar formalizadas até qual data? Esse ano? As filiações... Os pré-candidatos, né? As filiações vão até dia 6 de abril. Dia 6 de abril. Aí, até dia 6 de abril, quem quer ser pré-candidato, candidato, tem que estar filiado e com o endereço atualizado até dia 6 de abril. Ok. São 6 meses que antecede o pleito eleitoral. O PL agora passa pelo momento de reestruturação. Vamos iniciar agora novas filiações, novos pré-candidatos a vereadores, que vamos fazer isso já de imediato. Essa semana já temos aí alguns pré-candidatos, até futuramente, quando começarem a abrir esse espaço aí para os pré-candidatos e relações, o PL está à disposição também para vir aqui, para trazer os outros pré-candidatos. Vamos buscar também mais pré-candidatos a majoritária, prefeito, vice-prefeito, que seja, e buscar um leque de candidatos a vereadores que tenham o interesse, a visão e abrace os projetos do PL para Ituporanga. Tá? Independente de que seja um candidato novo, que nunca esteve na política, mas que quer participar, que quer se entregar, que quer se dedicar, ou mesmo alguém que já tenha ocupado algum cargo, mas viu que o PL busca e vai caminhar um projeto que seja o mesmo que o seu. Eu acredito que Ituporanga necessita de mudança no cargo público aqui, né, de Ituporanga. Eu acredito que esse ano terá uma mudança do que vinha seguindo, né? Então o PL com certeza é um dos partidos aí mais queridos da galera, né, principalmente da direita, né? E também assim, eu falo muito sobre ir no candidato e não na sigla total, né? Porque tem que te ver quem é o candidato daquela sigla que está se pondo aí ao cargo, né? Mas o PL é um dos partidos que tem uma linha de pensamento meio que geral do que vinha aí o Jair Messias Bolsonaro e tal, e que muita gente apoia essa ideia, né? A ideia de, primeiro, a honestidade, né? Primeiro, a parte aí diminuir o tamanho do Estado, né? Mas diminuir, enxugar a máquina, que já veio também do Bolsonaro, e também principalmente essa parte aí de honestidade dentro do financeiro, que é o povo não suporta falar em corrupção, né? O povo vive aí há uma época atrás, até hoje, todo mundo falava assim: todo político é igual, todo político rouba, todo político é ladrão, entendeu? Então isso tem que acabar, isso tem que diminuir. A gente tem que ter confiança no político, que ele vai estar trabalhando com o dinheiro da galera, né, que é do povo, esse dinheiro, e colocando no lugar certo, né? Além de colocar dentro do que se precisa mesmo, né, do fundamental ali da necessidade básica, o que sobra não desviado de preferência, né? Então o PL tem essa credibilidade e que continue assim. Então eu digo para você que eu defendo a pessoa e não a sigla, mas no caso do PL, eu acredito muito que o PL veio para dar uma limpada nessa história, e a gente espera que assim, né, você chegando lá como prefeito, você continue nessa onda, porque é bonito de ver, e você tem uma longa carreira política, tá só começando, então tem que pensar nisso. Eu quero ficar na política, eu vou querer me reeleger novamente, eu vou querer ser um deputado, vou querer ser o quê? A honestidade, a transparência, aquilo que a gente vem cobrando, às vezes coisa até pequena tem que se mostrar. Ó, nós fizemos tal coisa, se você não vai explicar isso, coloque alguém dentro do leque de funcionários para mostrar essa transparência, né? Deixar todo mundo com a cabeça leve, que o cara tá lá trabalhando no negócio dele. Pô, temos um prefeito, temos um deputado que mostra pra gente o que ele tá fazendo, tá? Não esconder e deixar o subentendido para ter conversas ruins por aí, né? Eu já, quando ocupei o cargo, já foi pelo 22, né, o cargo de vereador, naquele momento, independente de onda do PL, porque na época era PR, né? Agora mudou para PL, mas continua o mesmo número, 22. Vereador de Ituporanga, naquele período, e creio que hoje também, cada vereador, quando assume seu cargo, ganha um celular com o seu chip para utilizar durante os 4 anos.
Naquele período, quando eu recebi, no primeiro dia, e não usei isso de marketing político naquela época, não falei em tribuna, não falei nada, mas eu, no mesmo dia que eu recebi o celular, eu quebrei o chip, deixei o celular na caixa lacrada que estava e devolvi no final do meu mandato. Eu nunca usei o telefone da Câmara, nem o fixo, para nada, nem particular e nem que fosse serviço da Câmara de Vereadores. Sempre usei o meu celular particular. Diária, eu só utilizei as diárias que eu fui a Brasília. Eu nunca peguei uma diária para ir evento da AMAV, para ir na Assembleia, para ir no governo do Estado. Nunca usei uma diária. E as diárias que eu utilizei para ir a Brasília foi para conseguir carro que veio para Ituporanga, caçambas que veio para Ituporanga. Foi para isso que eu utilizei diárias. Eu não utilizava diárias como é de costume, para estar indo em AMAV, reuniões, o CAV. Estou criticando os vereadores que fazem, o prefeito. Cada um tem a sua linha de pensamento. É o direito dele, né? Mas é também tem consciência, né? A minha situação me permite fazer isso. A minha índole, mais ainda. Então, se como vereador eu já não utilizei a máquina pública para nada, pode ter certeza que como prefeito, ou quem seja o prefeito do PL, a linha de raciocínio, de pensamento vai ser a mesma. E mais ainda porque vereador, vocês sabem que o poder é nulo. Vereador tem o poder de quê? Fiscalizar e legislar. Essa é a função do vereador, né? Mas o executivo tem um poder muito grande de aplicar isso que eu estou falando aqui. E é o que vai ser feito, volto a repetir, PL não vai utilizar, e se depender disso para ganhar uma eleição, a nossa eleição já pode contar como perdida. PL não vai negociar cargo, PL não vai prometer cargo, PL vai enxugar a máquina pública. É isso que o PL propõe e vai fazer em Ituporanga. Quando o Léo falou no início, né, do meu relacionamento com o funcionalismo público, eu sou filho de funcionários públicos. Meu pai é funcionário público estadual e municipal aposentado e a minha mãe é funcionária pública aposentada. A minha irmã é funcionária pública concursada. Então eu sei muito bem as dificuldades de um funcionário público, né? Eu sei muito bem das benéficas que os prefeitos dão para os seus apadrinhados e muitas, e na maioria das vezes, bons e excelentes funcionários públicos estão lá no canto de uma sala sem receber nenhuma gratificação e de castigo porque foi contra algum ditador que foi eleito prefeito. E essa é a linha, digo, radical que o PL vai trabalhar contra no município de Ituporanga. É uma linha radical muito boa, né, para todos, né? Ô, Léo, eu quero só voltar um pouquinho lá atrás ali que você falou sobre a saúde, sobre aquela placa do médico, o horário que ele vai atender. Isso daí é uma ideia que eu defendo muito, tá? Porque eu passei por um tempo aqui, vocês sabem da minha história, eu passei acompanhando muito isso, tá? E eu vivia dentro do hospital junto com a minha esposa, tá? A gente às vezes, se uma consulta marcada, eu não estou falando só de Ituporanga, estou falando já de outra cidade aqui, perto, para que isso seja também meio que geral. A gente tinha uma agenda, por exemplo, marcada para 9 horas a consulta. Você sabe, o médico chegava meio-dia. O médico chegava meio-dia, você ia ser atendido 2h30 da tarde. Quer dizer, não era só ela que estava lá, era eu também. E tem meus trabalhos que eu tinha que fazer junto com ela. Pô, vamos fazer lá, então a consulta vai ser 9 horas, show de bola, 9 horas, chegava lá, meio-dia o médico ainda não tinha chegado. Ele estava atendendo particular em outra clínica no consultório dele. Ele tem todo o direito de fazer isso. Mas ele não teria o direito então, de assumir que 9 horas ele estaria no hospital para atender aquelas pessoas com dor, pessoas mancando, senhoras que não podiam se levantar da cama, que foram para aquela consulta porque eram obrigadas. Tá? E é um descaso. Isso está acontecendo neste momento que nós estamos falando aqui. Isso não foi sanado. Estou falando de uma cidade vizinha, mas que acontece aqui na nossa cidade. Então, cara, pelo respeito às pessoas que estão doentes, pelo respeito à pessoa que está acompanhando, que tem o trabalho dela, que largou do serviço para estar acompanhando esse ente querido dela, seja esposa, marido, filha, filho, tá? Isso é importantíssimo, até porque se você, como político, vai ter que ter um
uma transparência naquilo que você está fazendo, por que o médico não tem que ter? E digo mais, as pessoas têm medo, Léo, de filmar, tem medo, de denunciar, de depois chegar lá ser pior ainda o tratamento. Léo, não, Léo, para te ter uma ideia, nós tivemos mais de 86 mil visualizações, tanto no site, naquela dita matéria sobre saúde, ano passado. Só que um vídeo, questões de agendamento, questões de demora de especialista, o caso mesmo em que tu precisa marcar um ano de antecedência para te ter uma consulta com uma... Imagina uma mulher que precisa de uma ginecologista para fazer um simples exame de rotina. Vamos só pegar o básico. Ela vai piorar a doença dela, ela vai... Não, eu vi, nós vimos, Léo, mulher chorando, lá na fila, lá, chorando. Porque a menina lá disse, não, é só para julho do ano que vem. E aí o quê? A mulher, ela não queria acreditar, pensou que era pegadinha, alguma coisa, né? Disse, não, é verdade. A mulher aí começou a chorar e eu estava lá na fila, porque eu fui lá para entrevistar e a gente não consegue conversar com ninguém do Poder Público Municipal e sabemos por quê, né? E sabemos por quê. Porque as perguntas não seriam favoráveis. Porque não é cômodo para eles responder uma pergunta que seria de interesse da população agora. Por exemplo, as vagas prometidas das creches que não estão aí. Não querem conversar sobre isso? Ninguém quer conversar sobre isso. Quanto foi o valor da desapropriação lá no Cerro Negro? Ninguém quer falar sobre isso. Por que a gestão atual não vem dar uma entrevista para nós? Eu já me propus, aí lá eu vou lá na prefeitura. E eles respondem. Só isso. Não precisa, só respondem a pergunta. O que a gente quer falar aqui, Léo, que independente de ser o nome do fulano, Alfredo, Marcelo, João, quem fosse, não é diretamente ligado à crítica ou à cobrança disso daqui, ao nome daquela pessoa. Seja outro que tivesse, seja o Lé que fosse o prefeito, e se tivesse naquele momento, o problema seria o mesmo, a cobrança seria a mesma. Não é uma pegação no pé ou de alguma coisa daquele fulano, daquele nome, daquele ciclano. Não é isso. É um problema que precisa ser resolvido, independente de ser o Alfredo, o João que está no cargo. Infelizmente está o fulano de tal. Aí fica aquela coisa que parece que, estou pegando no meu pé. Não existe isso. Se fosse meu irmão que estivesse lá e ele não estivesse fazendo isso aqui, nós falaríamos a mesma coisa. Porque nós temos que buscar pelo menos um pouquinho da verdade nessa vida. Porque se nós viver só na mentira, só escondendo aquilo do povo, escondendo de mim e de você, nós vamos viver uma mentira geral. A gente já tem umas mentirinhas que a gente deixa escondido debaixo do tapete, que são coisas inofensivas, são particulares de cada um. Agora, essa que depende aí da sociedade, depende da pessoa, depende da mulher doente, depende da criança ir para a creche. Isso aí nós não podemos mentir. Nós temos que ser transparentes nisso aí. Porque se nós for mentir nisso também, imagina só daí o financeiro. Daí, se nisso já se esconde, que está na cara, você imagina o financeiro se você não vai ficar desconfiado. Vou fazer um comentário que o PL com certeza perde votos no pleito, né? Porque se essa pessoa não passou por uma necessidade de saúde, ela vai achar que o que ela recebeu é mais importante, né? Mas tem, hoje se eu não me engano, está em 16 milhões de reais o financiamento do Finasa de Ituporanga. Explica para o pessoal que tem muito que não sabe o que é isso aí. Esse Finasa o município ele pode fazer, né, uma consulta da sua capacidade de endividamento. Tá? E conforme a sua capacidade de endividamento, pode pegar esse empréstimo, esse X-valor. Tá? Eu vou falar aqui aproximado, no achismo, mas a Ituporanga acho que chegou a 20 milhões a capacidade de endividamento, e hoje o financiamento do Finasa deve estar em 16 milhões. Né? Para que foi usado e para que é usado o Finasa? Compra de caçamba, patrola, retroescavadeira, manutenção. Né? Quem está no interior, quem recebeu uma pavimentação e não necessitou esperar 12 meses para uma consulta de gineco, eu tenho certeza que ela hoje vai me criticar e vai dizer: não voto no Léo ou ninguém do PL, porque ele acha que aquela máquina que foi comprada não deveria ser. Sim, mas não tem nada a ver. Mas 16 milhões de Finasa para a compra de equipamentos. O que faria na saúde de Ituporanga? Nossa. E 1 milhão gasto na FEFAP? 6 milhões. Vamos deixar 10 de Finasa para a compra de equipamento e vamos pensar em 6 na saúde de Ituporanga. Não, só pega 1 milhão por ano que é gasto. Diminuindo mais 1 milhão ali. Então, assim, era necessário endividar, que o próximo prefeito
que assumir, vai ficar com se juntar endividamentos anteriores, Finasa, AVC, vai pegar uma dívida aí de mais de 20 milhões, 22, 23 Já milhões. entra algemado, né? Numa arrecadação de 131. Eu sempre fui a favor Que só sobrou um. Que arrecadou 131 e gastou 130. Não tá O certo. problema é que a lei hoje te permite fazer um passivo para depois que tu sai. Por exemplo, eu sou prefeito agora, se eu fizer um passivo para próxima... 120 meses é o final. Pois é, 120 meses. Vai passar quantos prefeitos com essa dívida? Entendi. Entendeu? Por exemplo, se eu sou prefeito hoje, na minha opinião, eu só posso fazer uma dívida até quando eu sair. Porque daí eu não posso deixar a dívida. Só que a gente sabe que isso é complicado. Só que, por outro lado, veja bem, quem pegou um Finasa, esse Finasa vai passar pela gestão próxima, pela outra gestão, né? Porque não vai acabar agora. 120 meses. Faz a conta. São mais de 10 anos, né? Então é só esse comparativo. 16 milhões de São 10 anos. gasto em equipamentos, né? Não poderia ser 10 equipamentos? Porque daí E buscar um recurso para investimento que seja na saúde? Você consegue agradar ainda daí desta maneira o agricultor ou a pessoa que precisa daquela estrada e tal, continua ainda tendo essa manutenção, essa coisa, e solucionar esse problema que a gente está muito preocupado, viu, Léo? A gente está trabalhando aqui, o Wesley com a nossa paz, nós estamos dando uma atenção para Ituporanga como ninguém jamais deu aqui no esporte. Nós estamos dando aqui, né, também através das crianças novas que estão vindo aí no esporte. Nós estamos trabalhando essa parte da história de Ituporanga, resgatando tudo. Eu estou fascinado por isso porque muita gente nasceu em Ituporanga, está com a idade que a gente está e não sabe o que aconteceu no passado, como é que foi a formação aqui do município, como é que foi. Isso é muito maravilhoso, a gente trazer essa história e valorizar até os antepassados aqui da nossa cidade. Isso é muito bonito. Então o que a gente está preocupado é com a saúde, com o básico mesmo, com a creche para as crianças, porque se conseguir solucionar isso daqui, Léo, Ituporanga cresce a velocidade muito grande. Você imagina, uma mãe que não consegue trabalhar aqui, daqui a pouco ela está indo morar em outra cidade. Ela não consegue trabalhar e não consegue pagar as contas. Ela não vai passar a vida dela se endividando e passando clarão aí na frente de todo mundo, cobrando ela que ela não tem dinheiro para pagar a conta de luz, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. E essa transparência, e isso é outro projeto meu da época de vereador, né? Tanto para a lista de medicamentos da farmácia popular, porque para mim, e foi o que eu apresentei naquele período como vereador, ela tem que ser pública. Por que eu não posso saber o medicamento? Por que não pode estar no site o medicamento que está no estoque e eu saber que aquele medicamento X, que tem eu e mais 9 pessoas que querem, mas ele vai chegar, por que não pode estar no site que eu sou o terceiro, o quarto ou o quinto a receber aquele medicamento? E a lista de matrícula e de reserva também pública. Sim. Por que eu não posso saber que o meu filho não tem vaga, mas eu sei que ele é o 6º ou 20º da fila? Por que não pode estar no site da prefeitura, no portal da Secretaria de Educação, o cadastro público de vagas para creche? Mas isso precisa ser transparente. Por que não pode estar essa lá? vaga nas creches, ela precisa definitivamente Por que não pode estar lá? Mas eu apresentei em 2013, 14, velho. Definitivamente tem que ser público. Agora, quando um projeto desse daí que você apresenta, ele não é aceito, não é votado o suficiente, esses vereadores, o nome deles aparece quem votou e quem não votou? Aparece transparente? Só interno na Câmara, no site não. Isso daqui o povo tinha que saber. Isso é mais uma transparência que o povo tinha que saber, principalmente em projetos específicos, projetos de saúde, projetos de creche. Por quê? Porque daí eu sei se aquele vereador está trabalhando a favor da sociedade ou não, ou ele está trabalhando em favor do partido dele que não quer aquilo. Então esconde ou de outros interesses, tipo de coisas. Também, às vezes tem outros interesses envolvidos também, não é só isso. Hoje em dia os vereadores, às vezes, eles têm alguns compromissos políticos e eles não conseguem se despegar disso e trabalhar em prol da cidade porque ele tem um compromisso lá, uma promessa, ele pode fazer uma agenda. Ele pode fazer isso, só que daí o povo deveria saber. Mas depois dizer, eu não quero mais esse cara aí como vereador. Porque ele não fez o básico que precisava. Ele quando teve um projeto sério, que era bom para Ituporanga, bom para a sociedade, ele votou contra. Aí seria o certo, que a gente conseguiria eliminar e tirando as pessoas que não querem o bem da sociedade.
que querem o bem particular, ou eu me vendi, eu estou com outra coisa de interesse maior para mim e não vou botar num projeto tão sério quanto esse que tu apresentasse. Então isso seria importantíssimo. É lógico que a gente tem sonhos de que deveria ser e deveria não ser, e dentro da lei às vezes não é, né, cara? Mas o prefeito tem que correr atrás deste básico que a gente está falando. O colono, a estrada precisa, mas como você falou, ainda sobraria 10 milhões para investir, né, com a manutenção e com as máquinas que já têm, que já estão fazendo, coloca mais algumas e soluciona aquilo aí, depois coloca mais outras, e eu acho que seria de bom tamanho para todos, né? Você tem alguma consideração aí, Léo, para teus pareceres finais? E só resumindo também agora, encerrando a parte pública também, né? Hoje, quem está no ramo empresarial sabe que a gente está partindo muito para terceirização, muito, né? Eu vou dar um exemplo nosso. Hoje nós temos, em uma sede nossa, tem 80, 100 computadores. Nenhuma é nosso. Tudo locado. Tudo locado. E vale a pena. Sim, não é só lá na tua empresa. Estragou a PAC também, assim. E a mesma empresa que faz a TI, a empresa que faz a TI da PAC é a mesma que, a mesma que a nossa. Sim. Estragou o computador, repõe um novo. Manutenção, só pago mensal. E tem além de ter o meu TI interno, que a prefeitura também tem, nós temos mais assistência semanal deles. Eles passam uma vez na semana, ficam meio período na empresa, fazendo tudo, limpeza das máquinas. Não investe mais nesse tipo de TI, ativo imobilizado de TI, não tem mais. E tem legalidade para isso. Brincadeira. Então assim, modernizar educação, não tem como fazer porque a legislação federal nos permite, mas nós podemos implantar no contraturno uma modernização da educação de Ituporanga e modernizar a gestão também. Não pense, é claro, e eu tenho essa consciência por ter passado pela gestão pública, por ter passado na Câmara de Vereadores, eu sei que eu vou entrar como prefeito amanhã, não tem como tocar e administrar da forma que eu faço na empresa. Decidir de manhã e resolver à tarde. Sim. Tem toda uma morosidade, mas essa morosidade pode ser muito, muito, muito mais rápida e bem administrada. E bem administrada. Tá bom? Show. Para encerrar, então, agradecer a oportunidade, deixar também aberto que o PL está aberto para filiações. Isso, convida aí o pessoal que a busca e esperando novos pré-candidatos a vereadores, pré-candidatas a vereadoras, pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito. O PL está aberto para conversar, sentar, seja uma entidade, seja um CDL, seja uma associação, qualquer um que tenha interesse de conversar com o PL, de conhecer os projetos do PL, saber quais são os interesses do PL para Ituporanga e que queira se filiar e ser um pré-candidato, ou meramente se filiar para ajudar a eleger um prefeito e vereadores e vereadoras pelo PL, as portas do PL estão abertas. O PL aceita careca lá? Aceita careca. Olha... Precisamos diversificar? Um com cabelo, outro sem. Não, eu simpatizo bastante com o PL, com a ideia que vem sendo exposta. Quem sabe um dia eu não seja candidato a vereador aí, eu agora. Que seja pelo PL. Que seja, vou dar com certeza. É um convite feito.